Como que eu me envolvi com o empreendedorismo de alguma forma? Eu acho que foi assistindo meu pai e meu avô no dia a dia, né? Eu acho que a gente sempre falou de negócios no almoço, no jantar, nas reuniões de finais de semana. Então, ali eu sempre via as oportunidades, né, que eles estavam discutindo. Então, acho que foi meu primeiro acesso, né, a essa informação, a entender o que essa palavra empreendedorismo, na verdade, foi ver na prática, né, o que a minha família já fazia e que na época, quando eu era mais nova, eu não entendia muito, não. Acho que eu até ficava cismada, falava, gente, a gente só fala de trabalho, a gente não tem um momento para falar de outro assunto, né? Isso permanece até hoje. Mas hoje eu dentro do negócio e entendendo, né, esse olhar mesmo, de olhar oportunidades, de ver as atitudes mesmo, né? Você vê um problema ou vê uma oportunidade, você ir lá e fazer, e se arriscar. Minha família com certeza foi uma grande influência, muito inicialmente com meu pai, né, por essa convivência que eu tinha com ele no dia a dia. Mas aí quando eu entrei na empresa e tive a oportunidade de trabalhar com meu avô e entender a história dele, né, como empreendedor e depois dele como empresário, né, se arriscando e ele com seus filhos, né, trabalhando nesse sentido de promover algo para a cidade, né? E aí quando eu entrei na Facens e entender, né, qual foi o propósito de gerar mão de obra para uma área que não tinha na época, que era telecom. Então, dá muito orgulho, né, de entender esse contexto que foi criado e isso com certeza foi uma inspiração. O empreendedorismo social para mim foi também uma abertura, assim, de mente, né, de como que você pode criar uma empresa já gerando impacto positivo para o social, para o ambiental. E aí você conhece pessoas extremamente inovadoras, né, nesse conceito, que também me influenciou muito hoje em como eu olho a nossa empresa, né, como eu olho a Facens, o Grupo Splice, nessas ações que a gente está fazendo. Se você olhar na área de tecnologia, né, existem várias empresas, pessoas, né, que empreendem de forma diferente. Na parte mesmo de negócios de impacto, né, você vê empreendedores que saíram de uma comunidade e hoje criaram um projeto, né, que apoia não só a comunidade, mas envolve todo o empresariado. É difícil mencionar uma pessoa, sabe? Eu acho que tem muitas referências no Brasil e muitas internacionalmente, né? E quando eu falo também de empreendedorismo, eu estou falando de negócio de impacto, estou falando de negócios, né? Mas quando você olha também o terceiro setor e a atitude empreendedora de vários empreendedores sociais mesmo que criaram suas organizações, isso para mim é uma grande referência. Quando você vai olhar o próprio Papa Francisco, para mim é um grande empreendedor o que ele está fazendo dentro da Igreja Católica, sabe? Então, quando a gente fala de empreendedorismo é muito amplo, né? Eu acho que é a atitude da pessoa de entender, ter um olhar sistêmico, entender sobre aquele setor, entender as oportunidades, entender as demandas, né? E fazer acontecer, né? É estar no risco sempre e, obviamente, não é fácil, né? Você tem que mensurar esses riscos, mas eu acho que o resultado, né? O propósito que você tem por trás do que você está empreendendo é o principal. Eu já empreendi junto com meus irmãos e nesse processo a gente aprendeu muito e a gente evolui muito, né, como profissional e testa coisas e habilidades que a gente não sabia que tinha, outras a gente vê que a gente não tem mesmo, que a gente precisa ter uma equipe que tem que apoiar isso na sua fraqueza. Eu acho que você aprende, né, no processo que cada um tem uma qualidade, né, então como o trabalho em time é essencial. Num dos empreendimentos que a gente teve, em que a gente foi apresentar os nossos games, nossos projetos na França. E era uma feira de venda. E eu nunca fui vendedora, não me considero uma vendedora, mas a gente teve que se virar ali, falando inglês, vendendo algo que também, né, era o nosso objetivo ali, que era games, mas eu não sou uma gamer, então eu estava ali num olhar muito mais de negócio. E foi uma experiência super bacana, assim, no sentido de me virar e me testar e saber que eu consigo vender alguma coisa. Então, acho que isso é esse arriscar, né? Eu acho que sempre tem o frio na barriga, sempre tem o questionamento, mas aí você vai, o que você errou, vamos bola pra frente, vamos pegar isso para aprender e que deu certo é
é lucro, né, ali dentro no contexto, né. Presenciando também alguém empreendedor, me veio um indiano que eu fui visitar, que empreendeu num projeto que chama Barefoot College, que era capacitar mulheres de vilas, de comunidades, para serem engenheiras solares. Então, ele capacitava essas mulheres para criarem os equipamentos de energia solar para colocar dentro das suas vilas. E chegar até ali e ver o que esse cara construiu já há alguns anos, o potencial de impacto que ele está trazendo, né, de trazer energia para dentro dessas comunidades, empoderamento feminino, olhar aquela produção em série de todas as mulheres ali produzindo, mulheres estrangeiras de diversos países, não falando a mesma língua, entendendo só por um caderno de imagens, né, como construir. Isso para mim, eu voltei assim realizada, parecia que eu tinha assim... visto um astro de Hollywood, era conhecer esse empreendedor social, sabe? Para mim foi assim um dos grandes destaques, assim, que era alguém que eu admirava e que daí eu tive a oportunidade de ver em loco o projeto que ele fazia. Um conselho para quem quer empreender é de fato entender o que você é bom, né? Acho que todo mundo tem suas qualidades e tem pontos a melhorar, e entender o que você quer fazer, assim. É muito difícil saber qual é o nosso propósito. Eu acho que o propósito você vai descobrindo ao longo dos anos. Durante a faculdade é muito difícil você saber qual é o seu propósito, mas você tem algumas pistas, né, de coisas que você gosta. E aí eu acho que entendendo o que você gosta, você vai se dedicar muito mais. Então você vai ler mais, você vai poder se arriscar, porque você tem ainda um conhecimento básico, porque é algo que você gosta, que você estuda, ou que você está envolvido, ou que você tem uma rede. Então eu acho que o primeiro ponto é identificar ali, né, algo que você gosta, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, então que a gente trabalhe com algo que te dê prazer. Uma coisa do empreendedor é que o empreendedor precisa ter uma mente sistêmica. Ele precisa entender o que está acontecendo no entorno, sair da tua bolha, né? Porque não adianta você ter uma ideia que para você, nossa, é genial, mas que você não fez uma pesquisa, você não sabe se existe essa demanda, se vai vender. Então, eu acho que precisa entender o que você gosta, assim, como que você gostaria de trabalhar, qual é a sua habilidade, né? Você precisa, então, entender se existe essa demanda para o que você pensou. E nada se faz sozinho. Então, assim, você tem que trazer um par, você tem que pensar quem que complementa você, esse time tem que ser complementar. Você quer empreender mesmo? Você pode empreender dentro da empresa, você pode criar seu próprio negócio. Você vai criar teu próprio negócio, você vai trabalhar muito. Tem muita gente que tem ilusão de que, eu sou empreendedor. Tem o lado bom, você faz a tua agenda, mas também é teu nome, é a tua responsabilidade, são as pessoas que estão abaixo de você, você tem uma responsabilidade com as suas famílias. Então, quer empreender, saiba que você vai estar no risco, você vai viver momentos muito bons, momentos não tão bons, e rede de relacionamento, assim, networking é tudo, né? Então, um bom empreendedor, ele é muito bem relacionado. Então, eu acho que é isso, é uma visão sistêmica, global, networking e trabalhar em time. Você tem que trazer pessoas que complementem você.